Pessoal, como é que vocês fazem o planejamento das suas imagens do Arquivis? Vocês simplesmente saem colocando uma luz que fica melhor no seu render? Ou vocês fazem um estudo de onde o projeto está inserido para você trazer uma iluminação mais real para o seu projeto? E se no caso você precisar fazer uma fotomontagem e precisar especificar para o seu cliente em qual posição de câmera e qual horário de iluminação que você vai precisar tirar essa foto. Bom, pessoal, lembrando que esse material aqui faz parte de um treinamento completo, refinando o seu olhar na imagem do Arquivis. Mas antes, deixa eu te confessar uma coisa. Existe uma falta de profissionais muito grande no mercado que tem essa capacidade de analisar, entender as referências, entender a composição, entender a iluminação para aplicar nos meus projetos. Eu mesmo, como contratante, eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais que saibam isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, presta atenção que eu vou te mostrar um pouco do projeto de alto nível internacional que nós trabalhamos aqui na No Triangle. Quando nós propomos uma imagem para o nosso cliente, todo o projeto nós fazemos um estudo de localização. Quando o cliente ele precisa da iluminação real, seja por algum motivo de aprovação em prefeitura, ou que ele quer mostrar para os moradores como é que é a iluminação real daquele lugar, dos habitantes, então nós fazemos esse estudo. E a primeira coisa que nós estudamos, internamente, para a gente poder nos comunicar com nossos clientes, é a nomenclatura correta da posição do Sol. Então, muita gente confunde pôr do Sol, Golden Hour, Blue Hour, noite, e trazem referências que às vezes o Sol desceu da linha do horizonte e falando que é final de tarde. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber interpretar a posição do Sol em relação à linha do horizonte para a gente poder saber exatamente, chamar exatamente cada clima do seu momento certo. Nesse exemplo, eu tenho esse gráfico onde ele mostra aproximadamente a posição do Sol no Golden Hour. Então, antes do Sol chegar nessa posição do Golden Hour, ele é considerado uma iluminação de dia. Então, caso a sua referência tiver com o Sol muito alto, é uma referência de dia. Isso parece meio óbvio, assim, do jeito que eu estou falando, mas quando o Sol começa a se aproximar da linha do horizonte, você começa a mudar o status dele, vamos dizer assim. Ele começa a ficar mais amarelado, mais Golden Hour. Então, nessa referência aqui, o Sol ele já baixou do Golden Hour e está quase na linha do horizonte, quando ele toca na linha do horizonte, ele fica num estado que chamamos de lusco-fusco, onde ele não tem uma iluminação direta, mas ele também não clareou o suficiente o céu para ficar aquele azul bonito. Quando ele abaixa da linha do horizonte, ele começa a mudar o status para Blue Hour, que é onde o azul do céu começa a aparecer, você ainda tem aquela claridade do céu. Quando ele baixa um pouco mais da linha do horizonte, a gente chama de noite, ou nautical, astronomical, que é aquele preto profundo da noite, que é onde você começa a ver aquelas estrelas, se tiver algum lugar muito afastado, assim, as constelações. Então, nesse caso aqui, dessa referência, nós já sabemos que é uma referência mais pôr do sol. Não chega a ser Golden Hour, porque ele não está aparecendo aquele amarelão, mas ele está quase batendo na linha do horizonte. Então, até para você, quando você enxergar uma referência dessa, você já vai pensar, na hora de aplicar no seu 3D, como é que vai ser a altura do Sol em relação à linha do horizonte, dependendo do efeito que você quer dar para a cena, dependendo da iluminação que você quer dar para a cena. Olha esse exemplo aqui. Nessa imagem, nós fizemos uma fotomontagem onde nós primeiro aprovamos esse ângulo de câmera para depois a gente fazer a foto
E nessa de fazer a foto, nós montamos um guideline em fotografia. Isso daqui foi um projeto na Tailândia, que onde nós mandamos esse guideline para o fotógrafo local na Tailândia, nós nunca fomos lá, e ele conseguiu tirar a foto exatamente no ângulo e exatamente no clima e na posição de sol que eu queria. No momento que eu comecei a estudar referências da Tailândia, de como é que seria, isso aqui é um resort, como é que seria um pôr do sol de resort, eu encontrei referências mais amareladas, com sombras mais esticadas, com sombras mais maiores aqui, ó. Você vê que no projeto está com sombras bem aconchegantes. E para isso eu fiz todo um estudo de localização desse projeto para saber exatamente qual é a hora que o sol vai estar nessa posição para o fotógrafo ir lá e tirar a foto. Então, essa é uma aplicação de todo esse estudo fotográfico, de toda essa interpretação de luz, que nós vamos aprender no desafio Refinando seu olhar na imagem do arquivismo. Se destaque no mercado e conheça os cursos de direção de arte e guideline em fotografia da Blue Rhino Academy. Clique no link da descrição e saiba mais.